Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Pedro Maciel e hoje nós iremos conversar sobre a avaliação periódica de saúde. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Por que nós precisamos conversar sobre a avaliação periódica de saúde? Porque mais de 50% dos óbitos e casos de invalidez são causados por doenças preveníveis. Adivinha só, você como médico consegue impactar diretamente na saúde da população como um todo, realizando a avaliação periódica de saúde. E como ela deve ser feita? Ela deve ser feita pelo menos de 2 em 2 anos em pacientes com menos de 50 anos ou sem comorbidades e mais de 50 anos anualmente. Ela é difícil de ser feita dessa forma, porque muitas vezes apenas os médicos de família realizam ela, mas ela deve ser feita por generalistas, médicos de família e especialistas em qualquer área. Como você pode fazer ela e como você deve fazer ela? Como qualquer outro tipo de consulta, você precisa criar empatia com o seu paciente, demonstrar interesse pelos problemas do seu paciente e demonstrar respeito pelas diferenças do seu paciente. Bom, nós utilizamos a anamnese para realizá-la. Você basicamente vai procurar por doenças e fatores de risco. Como que a gente começa? A gente começa falando sobre a hipertensão arterial sistêmica. E os fatores de risco são tabagismo, sedentarismo, obesidade e alimentação, além de fatores genéticos. E como você faz o diagnóstico da hipertensão? Bom, você deve medir a pressão arterial em todas as consultas. E você deve medir até você ter uma diferença de pressão entre uma medição e outra de mais ou menos 5 milímetros de mercúrio, para você ter certeza de qual a pressão do paciente. Só que se essa pressão estiver acima de 130, segundo a American Heart Association, ou acima de 140, segundo a Dante Comitas, esse paciente recebe um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Mas perceba que ela precisa estar acima desse valor em pelo menos 2 consultas para ele ter esse diagnóstico. Legal, e se ele tiver esse diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, o que você faz? Você vai solicitar alguns exames para observar o que nós conhecemos como danos em órgãos-alvo, basicamente onde a hipertensão ataca. E ela ataca no seu coração, então você vai pedir um eletrocardiograma para esse paciente. Ela ataca na sua retina, causando a retinopatia hipertensiva, então você vai pedir um fundo de olho nesse paciente. Além disso, você também vai estipular o fator de risco cardiovascular. Para você fazer isso, você precisa do perfil lipídico e da glicemia de jejum do paciente. Você também vai pedir um ultrassom renal do paciente. Ele é muito bom para observar o parênquima renal e ele tem baixo custo e é fácil de ser feito. Você pode pedir uma creatinina, ureia e ácido úrico. Você também pode pedir junto com ele a taxa de filtração glomerular. Um sumário de urina ou exame de urina rotina e proteinúria, albuminúria e microalbuminúria para você ver a função renal, que também é um órgão que chama-se órgão de risco para hipertensão arterial sistêmica. Você vai pedir uma série de íons, como o Na+, o K+, o Cl-, o Ca2+, e o magnésio. Além disso, de praxe, como você pede para todo mundo, você pede um hemograma. Legal, e a diabetes mellitus? A diabetes mellitus nós temos obesidade, sedentarismo e alimentação, além de história familiar. Bom, todos aqui vão ter fatores genéticos, por isso que eu não fiquei colocando em cada um. Perceba que, a partir de agora, todos têm fatores genéticos associados. Legal? E como você faz o diagnóstico de diabetes mellitus? Você precisa de 2 glicemias de jejum em 2 dias diferentes alteradas. Mas a gente não faz muito isso na prática. Você já pede uma glicemia de jejum e pede ou teste de tolerância oral à glicose ou hemoglobina glicada. Se esse vier alterado e esses também vierem alterado, você tem uma confirmação do diagnóstico também de diabetes mellitus. É mais comum a gente pedir a hemoglobina glicada do que o TOTG, mesmo o TOTG sendo melhor, porque a hemoglobina glicada ela é mais conveniente para o paciente de ser feita. E aí, se o paciente tiver um diagnóstico de diabetes, o que você vai fazer ele? Você vai acompanhar ele. Você vai acompanhar ele se ele for bem controlado, mais ou menos 2 vezes por ano. Se ele for mal controlado, 4 vezes por ano, utilizando a hemoglobina glicada. E quando você vai pesquisar esse diabetes? Você vai começar a pesquisar diabetes como exame de rastreio em pacientes, pedindo ou 2 glicemias de jejum ou glicemia de jejum mais TOTG, em pacientes acima de 45 anos, a cada 3 anos sem fator de risco. Aqui está um pouco errado, pacientes com fator de risco você vai pedir em qualquer idade e você vai pedir anualmente, beleza? Legal. E DPOC? DPOC é uma doença muito comum que acarreta
1/3 ou 2/3 da população idosa. Ela é muito comum. Os maiores fatores de risco são tabagismo e poluição. Porém, nós temos também a DPOC em jovens, que é a falta da alfa-1 antitripsina. Por isso que nós falamos que em todos tem fatores genéticos. E como você faz o diagnóstico rastreio? Você não faz rastreio de DPOC exatamente. Pacientes que têm queixas de dispneia, você vai pedir uma espirometria, ou seja, sobre demanda é feito o rastreio. Hepatopatia, nós temos vários fatores de risco, como por exemplo o tabagismo e a poluição, que são fatores de risco para a formação de câncer em qualquer parte do seu corpo, inclusive no seu fígado. Nós temos o álcool, que é a maior causa de cirrose hepática. Nós temos drogas, como por exemplo o paracetamol, que se usado numa dose acima de 4 gramas, pode causar insuficiência hepática aguda. Nós temos sexo desprotegido, que pode causar uma infecção pelo HPV. Nós temos baixa higiene pessoal e pobreza, que podem cursar como infecção pelo HIV. E como você faz o rastreio dessas doenças? Bom, você vai fazer rastreio em pacientes com grupos de risco ou sobre demanda. E você pede uma função hepática ou ultrassom. Legal? E aí você também vai fazer o rastreio de osteoporose. Os fatores de risco para osteoporose são alimentação baixa em cálcio, ser mulher, tabagismo e corticoide terapia. E como você faz o rastreio? Você faz o rastreio com uma densitometria óssea a cada 2 anos ou, em algumas literaturas, uma vez apenas. E você vai pedir em mulheres acima de 65 anos e mulheres ou homens acima de 50 anos com fator de risco, em homens acima de 70 anos. Legal? Depressão e suicídio você tem que pesquisar em todas as consultas. E os fatores de risco são álcool e drogas. Você vai pesquisar isso fazendo perguntas abertas, como por exemplo, como está o seu humor e se o paciente literalmente já pensou em se matar, caso você diagnostique a depressão. E como você faz esse diagnóstico? Você faz pela anamnese, como nós já falamos, e por uma súmula psiquiátrica, se você souber fazer. Basicamente, você também vai procurar dislipidemia e obesidade. Bom, obesidade é visível, mas você precisa do MC para isso. E quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são álcool, tabagismo, alimentação e sedentarismo. E quando você vai pesquisar por obesidade? Em todos os pacientes você mede e pesa para calcular o IMC. Beleza? Também você vai medir o perímetro abdominal dos pacientes. Você vai pedir o perfil lipídico do paciente após 35 anos, de 5 em 5 anos, para avaliar se ele tem dislipidemia. Legal. Agora vamos para os cânceres. A gente começa com o câncer de colo. E o fator de risco deles são pólipos, polipose familiar colônica, doenças inflamatórias intestinais e tabagismo. Vamos dar uma olhada nessas doenças aqui. Aqui a gente tem uma retocolite ulcerativa e aqui a gente tem uma doença de Crohn. A retocolite ulcerativa basicamente ulcera o intestino grosso inteiro, dando essas áreas aqui que parecem pseudopólipos, legal? E a doença de Crohn, ela ulcera apenas uma parte. Basicamente ela ulcera uma parte, causando uma fibrose e contração, diminuição do lúmen. A retocolite ulcerativa, normalmente ela começa do ânus e vai subindo o intestino grosso do paciente. Nós também temos outras doenças, como por exemplo, esse pólipozinho e a polipose familiar colônica. Percebe esse tanto de pólipo. Como que eu sei que não é uma retocolite ulcerativa? Bom, porque não está tudo ulcerado aqui. É bem autoexplicativo. Legal? E como você vai pesquisar isso? Você vai pesquisar isso em pacientes de 50 a 75 anos com uma pesquisa de sangue oculto nas fezes anual ou uma colonoscopia de 10 em 10 anos. E como você ia ver esse câncer se formasse um câncer de colo? Ele fica feião assim, tá vendo? Olha só, ele tem essa borda ulcerada. Por isso que se você pedir a pesquisa de sangue oculto nas fezes, vai dar positivo, porque adivinha só, vai estar sangrando esse negócio aqui. E a colonoscopia, se você vier investigando aqui, vai chegar uma hora que você vai encontrar esse tufão aqui. Isso também na radiografia dá um sinal da maçã mordida, mas que a gente não está com a imagem aqui para mostrar. Legal? E o câncer de colo uterino? Os fatores de risco são tabagismo, contraceptivo oral, dieta, HIV e principalmente o mais importante disparado, o HPV. E como que você faz o rastreio? Você vai fazer o rastreio em mulheres de 25 a 64 anos. E 2 vezes que ela tiver um exame de colpocitologia feitos em anos consecutivos
legais, normais, você vai começar a fazer a colpocitologia de 3 em 3 anos, até 64 anos. Beleza? E o câncer de mama é o câncer mais comum das mulheres, em torno de 10% vão ter. Então é muito importante que você faça. Sedentarismo, álcool, hiperplasia epitelial e reposição hormonal são fatores de risco. Legal? E como a gente faz o rastreio? Você vai fazer em mulheres de 50 a 69 anos, bienalmente, basicamente de 2 em 2 anos. E se ela tiver com história familiar, você começa 10 anos antes. Normalmente você começa com 40 anos se ela tiver história familiar positiva. E o câncer de próstata? Esse daqui, ele é polêmico. Os fatores de risco são herpes simples vírus e citomegalovírus, mas a gente não sabe direito o que é que causa. E você vai fazer o rastreio? Bom, segundo a sociedade clínica, você não faz, mas a urologia e a oncologia te mandam fazer. E elas têm baseados em trabalhos mais novos e muito mais conceituados. A clínica se baseia em um trabalho antigo, que inclusive já foi falado que está errado. Então a gente vai seguir a urologia e a oncologia. E você vai fazer em negros e com história familiar de 45 a 70 anos o TOC e o PSA. E nos outros pacientes de 50 a 70 anos também o TOC e o PSA anualmente, que é o preconizado. Bom, você também vai procurar um outro câncer, mas você vai procurar esse numa população específica. Você vai pesquisar o câncer de pulmão. E como que você pesquisa o câncer de pulmão? Você pesquisa o câncer de pulmão por um raio-x de tórax com pacientes com mais de 30 anos março na verdade, idade entre 55 e 80 anos. Aqui a gente vai mostrar umas imagens legais para você perceber. Essa é uma imagem de raio-x, que é o que você pede, que é um raio-x de perfil e raio-x de perfil e PA. Basicamente você vai ver que essa massa, que é no caso o nosso tumor. Ele também tem uns achados, como por exemplo o apagamento da janela aórtico pulmonar, que é um achado muito comum pelo crescimento de linfonodos nessa área. E como que a gente vê a peça mesmo? Olha o tamanho desse tumor aqui. Isso daqui tudo é uma área de necrose central, isso aqui é o crescimento tumoral. Beleza, galera? E o que mais que você vai fazer durante a sua anamnese? Porque você ainda não acabou, você já olhou um tanto de coisa, mas você ainda não acabou. Você vai olhar os medicamentos que o paciente está usando. Você vai procurar por efeitos colaterais que o paciente não percebeu. Muitos remédios dão efeitos colaterais que o paciente acaba achando que viram normais na sua rotina. Por exemplo, um paciente que toma metformina e sente diarreia frequente. É muito comum, em torno de 20% dos pacientes com metformina têm diarreia. Então você vai procurar por esses efeitos não percebidos pelo paciente. E você vai procurar melhores alternativas. Você também vai averiguar a adesão do paciente ao tratamento e você também vai ver se ele está tomando algum remédio que ele não precisa mais. E é muito importante isso. Você vai checar a vacinação do paciente em toda consulta, legal? Com o cartão de vacinação preferencialmente. Você também vai dar algumas orientações para o seu paciente, do tipo, para de fumar, e você também tem que explicar como fazer para parar de fumar. Atividade física, eu prefiro do que essa orientação aqui, de 150 minutos por semana, não podemos dar mais 2 dias de intervalo. Mudanças permanentes de hábitos alimentares, parar de beber e como fazer, ou diminuir para uma quantidade inferior a 30 ml de álcool por dia, sexo seguro, vacinação e algumas prescrições se você for preciso fazer. Beleza, galera? É isso que eu queria falar sobre a avaliação periódica de saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aí embaixo, como a gente já falou. Valeu, até a próxima!